Sim, saudar os amados com uma boa noite, na graça e na paz de Cristo. Amém? Amém. Louvamos a Deus por essa noite de quarta-feira, onde vamos estar estudando logo mais doutrina, né, a palavra de Deus, mas antes vamos fazer uma oração, vamos baixar a cabeça, vamos agradecer a Deus por esse momento. Bendito Deus, nós estamos na Tua presença para Te agradecer, Deus, mais uma vez, mais essa oportunidade preciosa, o Senhor nos abençoar e chegar na Tua casa, Deus. Obrigado pela manhã, pela tarde maravilhosa e agora à noite, Pai. Dirija, nos abençoe, Pai, naquilo que vamos Te adorar, também as orações missionárias e também, ó Deus, aquilo que vamos receber do pão da vida, da Tua santa palavra. Pegamos também aqueles amados que podem, ó Deus, estar a caminho ou ainda vão se dirigir para a Tua casa, que o Senhor também os abençoe, que possam chegar debaixo da Tua paz e da Tua divina proteção. E que nessa noite, Pai, mais uma vez o Teu nome venha ser honrado, glorificado e exaltado em nossas vidas, Deus, especialmente através daquilo que o Senhor vai nos falar, nos exortar, nos desafiar também, nos ajude. Também o pregador, Teu servo, missionário César, que o Senhor também possa dirigir, meu Pai, usá-lo no momento que vai estar, ó Deus, transmitindo a Tua palavra. Seja feita a Tua vontade, Pai, mais uma vez nessa noite, em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar com o hino de número 436, Dai-nos luz, uma voz ressoa de geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz. Entrar no momento missionário, nós vamos estar orando pelos missionários, vamos ter dois irmãos que vão estar orando. Lembrando que domingo passado nós estávamos falando do pastor Fabio Mar,
Barbosa e sua família, né, sua esposa, ali servindo a Deus em Lábrea, naquele interior, onde, graças a Deus, nós temos visto assim o trabalho crescendo ali, apesar de que o amado irmão já tem bastante tempo ali, mas graças a Deus se adaptou bem, irmãos, e olha, é um trabalho grandioso aos olhos do Senhor, né? Então é maravilhoso nós sabemos que tem pessoas que Deus tem separado para pregar, né, a palavra de Deus ali, não só na igreja, mas tem as congregações, tem trabalhos entre os rios, né, e também tem os trabalhos missionários entre povos indígenas, né? Duas amadas irmãs, a irmã Margarete e a Esté, né? São também, que elas também se congregam nesta igreja batista lá em Lavo, então também integram também a equipe ali de levar as boas novas da palavra de Deus. Vamos estar lembrando, irmãos, de orar pelo pastor Fábio Mar, e assim como os demais que nós temos apresentado, né, cada domingo, né, cada missionário, cada pastor e família servindo a Deus. Eu vou convidar o missionário César, vai fazer a primeira oração, e o Isaac vai encerrar com a segunda oração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar nessa noite reunidos no nome do Senhor na tua casa para te louvar, te bendizer, mas também ouvir o Senhor falar com cada um de nós através da tua palavra e do estudo, Senhor Deus. Então pedimos que o Senhor tome conta do culto, teu Espírito Santo nos dirija e fale conosco nessa noite. Também, Senhor Deus, queremos nessa hora olhar para o campo missionário e os amados que o Senhor um dia salvou e chamou, Senhor Deus, para servir o Senhor no campo missionário. E lembramos do pastor Fábio Mar, da sua esposa, a irmã Marilena, dos seus filhos, servindo o Senhor ali no município de Lábrea, no estado do Amazonas. Que o Senhor continue, Senhor Deus, abençoando o teu servo, concedendo a ele a graça, a saúde e o sustento do Senhor, e dirigindo, Senhor Deus, a sua vida ali no trabalho, Pai. Olha também, Senhor Deus, para o pastor César, em Maués, com a sua esposa e filhos também, servindo o Senhor ali, e até as reformas, meu Deus, que ele tem feito nas congregações e até no terreno do acampamento ali da igreja. Que o Senhor dê a graça do teu servo concluir, Senhor Deus, esse serviço, e as almas que têm sido salvas ali, vidas edificadas, Pai, através do trabalho e ministério do teu servo. Que o Senhor continue usando a vida dele grandemente ali também. Olha também para o pastor Lobato, no seu trabalho, Senhor Deus, ali em Canutama, também com sua esposa e filha, apesar da sua dificuldade até já da visão e audição falhando devido ao avançado da sua idade, mas que o Senhor dê a graça ao teu servo, porque o coração e a mente dele, Senhor Deus, estão aptos para continuar servindo o Senhor. O Senhor sabe do desejo e a vontade dele de trabalhar para o Senhor, e que o Senhor continue dando a graça ao teu servo e a saúde até que ele tem precisado, Senhor Deus, para te servir ali. Pai, abençoe ainda, Senhor Deus, o pastor Elias, o seu trabalho ali em Beja, Portugal. O Senhor dê a graça também ao teu servo, junto com sua esposa e filho, servindo o Senhor ali, e também esperando até a ajuda do Jander, da Rebeca, da Mariana, Senhor Deus. Que o Senhor também confirme a tua vontade e o teu chamado no coração deles para ajudar o teu servo ali, e certamente, Senhor Deus, serão de grande ajuda para o teu servo ali, até no serviço do Senhor, Pai. Então, abençoa, supre as necessidades e abre as portas que eles precisam, Pai. Por favor, essa é a oração, meu Deus, que eu faço a Ti, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa nesta noite. Ó Senhor Jesus, neste momento peço ao Senhor em favor dos nossos missionários, obreiros, pastores que o Senhor os escolheu dentre muitos filhos
para servir ao Senhor diretamente na obra do Senhor, seja nos 4 cantos deste mundo, Pai. O Senhor sabe que a Tua palavra deve, Senhor Jesus, ser espalhada, propagada, para alcançar almas e vidas para o Teu reino, Senhor Jesus. Ó Pai, nesse momento faço lembrança do pastor Herves, que o Senhor abençoe o Teu servo, sua família, seus filhos e o seu ministério, Pai, maravilhoso em Manaus, juntamente também com o pastor Walter, que o Senhor abençoe o Teu servo também, juntamente com a sua esposa, a irmã Adriana, e seus filhos também, Senhor Jesus, que estão ajudando também no ministério hebronita no Amazonas, Senhor. E também os irmãos que estão auxiliando na obra do Senhor em Manaus, também nas igrejas de João Paulo I, 2, Bairro Novo, e entre outros bairros, Pai, que a Hebron tem se preocupado em realizar o trabalho fielmente ao Senhor. Que o Senhor também abençoe o pastor Lobato, a igreja de Canutama. Que o Senhor continue, Senhor Jesus, provendo as necessidades do Teu servo naquela cidade, juntamente aos irmãos da Igreja Batista de Canutama, Senhor Jesus. Que apesar, Senhor Jesus, da idade e também seus problemas de saúde, mesmo assim o Senhor tem abençoado o Teu servo, tem te servido fielmente naquele maravilhoso trabalho, Senhor Jesus. Peço também pelo pastor Alain, o Senhor abençoe a ele, sua família, na igreja de Antioquia no Acre. Continue, Pai, abençoando, dando a saúde e graça ao Teu servo. Que ele continue, Pai, te servindo também de acordo com a Tua vontade no Acre, Pai. Rogo também pelo pastor Elias, que o Senhor continue abençoando o Teu servo em Portugal, a sua família, aquele trabalho, Pai, maravilhoso que Teu servo tem realizado na África, em Cuba. E, Pai, continue abençoando, Senhor Jesus, o trabalho. Dê graça ao Teu servo, saúde, força e perseverança, Senhor Jesus. Quero também trazer a lembrança do nosso irmão missionário Jander Júnior e sua esposa, a irmã Rebeca. Que o Senhor abençoe, Pai, esses amados irmãos que estão se preparando, Pai, para servir ao Senhor juntamente com o pastor Elias em Portugal, Pai. Esteja preparando, dando força, vigor, perseverança e saúde, Pai, para essa maravilhosa família, Pai. Também a Marininha, que o Senhor esteja preservando, Pai, a sua saúde. E abençoe, Pai, toda a preparação dos Teus servos, Senhor Jesus. Pai, agora faço lembrança também das missões. O Senhor abençoe os integrantes da missão APEC, a pessoa do pastor Natanael. Que o Senhor continue abençoando essa missão que tem cada vez mais realizado vários cartazes, até para melhorar, Pai, o trabalho com a evangelização das crianças, na meditação, nas lições. Pai, que essa missão cada vez mais cresça e possa adentrar em outras igrejas também, com essa visão, Pai, única de servir ao Senhor, dentre os pequeninos, porque dos tais é do reino de Deus. Rogo também, Pai, pela missão OANSE, na pessoa do missionário Edivaldo. Que o Senhor continue abençoando, Pai, o Teu servo e os integrantes, Pai, as igrejas que têm aderido a essa missão evangelística para as crianças do Teu reino, Senhor Jesus. Continue, Pai, fortalecendo os laços que unem, Pai, essas igrejas na questão dos manuais, leituras bíblicas, memorização de versículos, Pai, e que possa crescer cada vez mais em outras igrejas e denominações. Senhor Jesus, também faço lembrança da missão
Acre Gospel, Mea, na pessoa do pastor Vitor Maxwell, pastor Kiff, família. Ó Pai, abençoe esses amados irmãos da Irlanda do Norte e abençoe suas vidas, suas famílias e dê saúde, Pai, aos teus servos. Tem presidido essa missão fielmente ao Senhor e espalhado, Pai, essa missão pelo mundo. Que o Senhor abençoe os integrantes, pastores, obreiros, homens do Senhor, também que tem propagado o teu evangelho, Senhor Jesus. Ó Pai, também rogo por aqueles missionários que têm se disposto em te servir no Oriente Médio, na Ásia, na China, Coreia do Norte, lugares onde a tua palavra infelizmente tem sido barrada por governos autoritários, mas Senhor, em tudo tem dado graça e sabedoria, Pai, para que a tua palavra chegue nos lugares mais remotos deste mundo, Senhor Jesus. Continue abençoando e dando a tua graça e sabedoria aos missionários para a propagação do Evangelho da paz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós louvarmos com o hino de número 137, só quero lembrar os irmãos e pedir oração. Se Deus permitir, o pastor Herbert, segunda-feira, está chegando, né, se Deus quiser, para nós continuarmos ali a segunda etapa da obra da igreja. Irmãos, orem para que tudo corra bem, né, que está dependendo de ele conseguir voo para segunda-feira. Então, vamos orar, né, que Deus possa dirigir tudo e possamos ter novamente uma comunhão com o amado pastor e especialmente ali a obra, né, a continuação da obra. Tá bom, irmãos? Vamos louvar com o hino de número 187. Enquanto ao Salvador teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, capítulo 6. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 18, tá bom? Efésios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. Vamos nos pôr em pé em reverência à palavra do Senhor para lermos juntos Efésios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés
com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o Senhor aplica a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esse momento em que vamos ouvir o Senhor falar conosco através da tua palavra. E pedimos a ajuda, o auxílio do teu Espírito Santo, que ele nos guie, Senhor Deus, nessa noite em toda a verdade. E venha edificar, Senhor Deus, a tua igreja reunida nesse lugar, consolar e exortar. Por favor, nos dirige e ilumina mentes e corações aqui, ajudando a compreender assim, não só a tua verdade, mas a tua vontade para as nossas vidas. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus assentar, por favor. Bem, amados, nós vamos continuar o nosso estudo. Estamos vendo aqui sobre a armadura, né, de Deus. Já temos algum tempinho vendo a respeito, né, dessa armadura, irmãos, que Deus dispôs para os seus filhos para viver nesse mundo. E lembrando que essa armadura, ela só tem efeito, resultado, se fizermos o que o versículo 11 e o versículo 13 diz, né? Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Né? Então só funciona na minha vida e na sua vida se nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, se nós tomarmos toda a armadura de Deus. Não é cada item, né? Então no versículo 14 em diante, o apóstolo Paulo, ele começa até a desmembrar, né, essa armadura, para nos mostrar uma a uma, né? E já vimos, né, algumas delas, né? No caso, o cinto da verdade, nós já vimos a couraça da justiça, nós já vimos o calçado do evangelho da paz, e estamos agora no versículo 16, né? Que é justamente o escudo da fé. O versículo 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, irmãos, esse aqui também é um item, né, dessa armadura maravilhosa, né, que serve para nos defender, irmãos. E como diz aqui o versículo, né, o inimigo, né, o nosso adversário, ele está perto de nós, né, com seus dardos, né, a curta distância, lançando aqui para tentar nos atingir. Então, se nós não tivermos com o nosso escudo embraçado, né, e embraçado, irmãos, é na posição de defesa, né, não é descansando, não é no chão, é sempre atentos. Tem vários versículos na Bíblia, né? E eu sinto um que diz assim, Jesus falando: orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação. E nós vamos ver mais na frente a oração também como uma arma, né? Não só de ataque, mas também de defesa. Mesma coisa é o escudo, irmãos. A gente tem que estar sempre, né, com ele embraçado, né? E pronto para defender do inimigo. Lembrando que nós, irmãos, nos cansamos, nós precisamos descansar, dormir, né? Mas o nosso inimigo, irmãos, ele não se cansa não, ele nem dorme.
é diariamente, né? Perseguindo os filhos de Deus nesse mundo, né? Fazendo de tudo, irmãos, para envergonhar o nome do Senhor através da vida de um dos seus filhos, né? Os que estiverem vacilando, os que não estiverem vigilantes nem atentos, né? O apóstolo Pedro também ele vai dizer, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como leão, rugindo como leão, procurando, buscando alguém para devorar, alguém que esteja, né, vacilando, dormindo no ponto, né, como a gente costuma dizer, né, dormindo no ponto, né. Esse daí vai ser fácil, né, do inimigo jogar o dardo, né, e atingir e derrubar, tá bom? E avançando no estudo, irmãos, até agora nós aprendemos, né, o que é fé. Que fé é certeza, né, de coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem, mas também é confiança, né? Então é certeza, convicção e confiança, tá? Lembra dessas três palavrinhas. E vimos também quais os inimigos da fé. Vimos o primeiro, né, que é a dúvida. Lembra, o inimigo sempre vai procurar, irmãos, colocar dúvida na sua cabeça em relação a Deus, em relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, em relação à sua palavra, né? Nós vimos isso ele tentando com o primeiro casal, né, que Deus criou, né, que foi Adão e Eva. Olha, é verdade que Deus disse, né, que vocês não devem comer, colocando dúvida, né? A mulher, não, a gente não pode comer e tal, porque no dia que a gente comer a gente vai morrer. E eles, não, vocês não vão morrer não. Se vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Colocando, irmãos, a palavra de Deus em dúvida. E ele é especialista em fazer isso, né? E vimos até aqui em Romanos, né, capítulo 14, versículo 23. O que não provém de fé é pecado. Ou seja, se eu tenho dúvida em relação a alguma coisa, irmãos, né, da palavra de Deus, eu estou pecando. Porque o que se não é fé, é pecado. E vimos várias referências a respeito disso. Também vimos aqui, né, o outro inimigo, irmãos, da fé, a desobediência, né? Vimos até o exemplo, né, do Senhor com o seu povo no deserto, né, prometendo, né, dar para eles uma terra boa, uma terra que manava leite e mel e tudo. Só que no caminho, né, eles começaram a ter atitude de desobediência perante Deus. E por isso Deus, irmãos, teve que fazer perecer, morrer uma geração inteira. A geração que saiu, pelo menos os de 20 anos para cima, que saíram do Egito. E alguns comentaristas, né, eles estimam que do povo que saiu do Egito, né, e andou pelo deserto, estima-se alguns, né, entre 2 milhões e outros chegam a colocar 3 milhões de pessoas. Imagina aí nesse universo, né, de 2 milhões e 3 milhões de pessoas, né, saindo do Egito. Desses, os de 20 anos para cima, nenhum deles herdou a terra prometida, entrou na terra prometida. Inclusive Moisés. Por causa de quê? Desobediência. E às vezes, né, nós como filhos de Deus, tem promessas, irmãos, a Bíblia está repleta de promessas para os filhos de Deus. Mas Deus não abençoa os filhos em desobediência. Deus não abençoa, irmãos, ninguém em desobediência. Então, nós temos que procurar obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Se queremos que... e por isso, presta atenção, ninguém pode acusar Deus. Deus prometeu e não cumpriu a sua promessa na minha vida. Isso não quer dizer que Deus é infiel não para com você. Ele continua o quê? Fiel.
Isso quer dizer que alguma coisa está errada, não em Deus. Mas errado em quem? Em mim. Errado em você. Por isso que constantemente, irmão, nós temos que fazer uma autoavaliação na nossa vida. Poxa, eu estou andando em obediência ao Senhor? Eu estou andando em obediência à sua palavra? Porque se eu estiver, irmãos, você vai ter o quê? A bênção. Mas se você não tiver, irmãos, em obediência ao Senhor, não espere bênção não. É interessante que o Deus, né, dando instruções para Moisés, até no livro de Deuteronômio, né? Lembrando que Deuteronômio é uma repetição, né, de coisas, né, de Êxodo, de Levítico, de Números, né? E aí chega no capítulo 28, né, e está lá, né, o subtítulo lá: bênçãos decorrentes da obediência. Aí você vai bem no campo, você vai bem na cidade, né? Você vai prosperar e tal. Aí vem, irmãos, uma série de coisas, né? Aí termina. Isso é para os obedientes. Aí depois vem maldições decorrentes da desobediência. Você não vai bem no campo, você não vai bem na cidade, você não vai prosperar, você não vai ser cabeça, você vai ser cauda. E aí tem, irmãos, quase o triplo de versículo em relação à maldição decorrente da desobediência. Mas tem muitos que se dizem até crentes, vivendo em desobediência nesse mundo e reivindicando: não, Deus me escolheu, Deus me salvou para ser cabeça e não é cauda não. Você tá, beleza, mas te encaixa, né, na forma de Deus. Te encaixa na forma de Deus, porque enquanto você não se encaixar, Deus não vai cumprir as promessas dele. E o povo que saiu do Egito e morreu no deserto, o de 20 anos para cima, eles não herdaram a promessa de entrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel, na terra de Canaã. Não foi pela infidelidade de Deus, muito pelo contrário. Foi pela infidelidade do povo. Um povo murmurador, um povo reclamava de tudo. Comida, água, tudo, irmãos. Era um povo murmurador. Moisés é um mau líder. E chegaram até a Arão, né? Arão e Miriam reclamaram até da mulher de Moisés. Deus teve até que punir, né, a Miriam por conta disso, né? Com lepra e tudo, né? Para dar uma lição para eles, né? Para obedecer, irmãos. E aí, então, desobediência, né? Então, nós já vimos inimigos da fé: a dúvida, a desobediência. O diabo, irmãos, é outro inimigo, irmãos, da nossa fé. Esse, né? Esse aí tá, irmãos, 24 horas, irmãos, por dia, 7 dias por semana. Não dorme não, não para, irmãos, né? Para tentar fazer que nós decaiamos da fé. Derrubar os filhos de Deus. Ele não quer, irmãos, que ninguém sirva a Deus de modo agradável a Deus. E eu vou mostrar para vocês hoje que só existe uma forma de você servir a Deus de modo agradável, que é pela fé. Então vimos muitos versículos, né, aí do diabo, e chegamos aqui no próximo, que é a incredulidade, irmãos. Esse daqui é outro grande inimigo, né? Incredulidade. E vimos também bastante referências, né, a respeito da incredulidade. Vimos até semana passada sobre a incredulidade dos discípulos, né? Mesmo Jesus, né, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, né, falando 3 vezes para ele: olha, vão os principais sacerdotes, as autoridades dos judeus, vão me pegar, vão me prender, vão me humilhar, vão me escarnecer, vão me bater e vão me matar, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E quando se cumpre a palavra de Jesus, né, ele ressuscita, né? Aí algumas mulheres veem Jesus. 2 discípulos andando na estrada de Emaús veem Jesus e vão contar para os outros, né? E eles não acreditaram. E Jesus mesmo aparecendo, né, para eles, né? A gente viu lá
semana passada, é Jesus criticando a incredulidade e dureza de coração dos discípulos, que não haviam dado crédito àqueles que já haviam visto ele já ressuscitado. É possível, irmãos, a gente, uma pessoa, né, que serve a Deus, que segue a Jesus, vir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, participar, né, até da obra de Deus, mas com incredulidade? Infelizmente Tanto é que o escrito aos Hebreus, no capítulo 3 e no versículo, nós vimos até Hebreus 12, Hebreus capítulo 3, versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então é um alerta que o escritor aos Hebreus ele faz para os filhos de Deus, para cada um de nós ter o quê? Cuidado. Por quê? Porque a incredulidade, se a gente der margem, brecha para ela, espaço para ela, a incredulidade vai nos afastar de quem? De Deus. Vai nos afastar de Deus. Por isso que nós devemos tomar cuidado. E eu citei até como exemplo, né? O exemplo de um homem com o seu filho doente. Jesus subiu o monte, né? E para se revelar para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E nessa transfiguração, né, que é o título que aparece na Bíblia, nessa transfiguração, né, o rosto de Jesus, né, fica brilhante, né, suas vestes e tudo, e os discípulos veem Moisés e veem Elias conversando com Jesus, e os 9 lá embaixo, né, evangelizando, operando curas no nome de Jesus. Quando Jesus desce com os 3, os 9 estão discutindo lá com alguns, até líderes religiosos, né? E aí Jesus, olha, por que vocês estão discutindo com eles? Aí chega um pai, né? Porque eu pedi para os teus discípulos, né, repreender um espírito aqui no meu filho, e eles não puderam. E Jesus censurou a incredulidade daqueles homens. E é interessante que Jesus fala para o homem, olha, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, o homem falou para ele, se tu podes fazer alguma coisa, cura meu filho. E Jesus fala, se tu podes, tudo é possível ao que crê. E o homem fala para Jesus, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Irmãos, às vezes nós temos que reconhecer que às vezes falta fé em mim. E não é pecado não, sabe? A gente fazer uma oração, Senhor, aumenta a minha fé. Nós vamos ver no estudo mais para frente a medida da fé, né? E a Bíblia, eu vou mostrar até texto para vocês que a Bíblia fala, né? Pouca fé, muita fé. Irmãos, e o Senhor Jesus ele faz até a comparação com a menor semente, né? Que é a semente do grão de mostarda, né? Bem pequenininha, mas quando ela cresce e se desenvolve, né, ela se torna, né, uma árvore, né? Que os animais vêm se abrigar debaixo dela. Às vezes a gente quer começar com uma fé gigante, e ninguém começa com uma fé gigante. É só olhar para trás, para a nossa vida, logo nos primeiros passos. A gente não começou com uma fé gigante, a gente começou com uma fé, crendo que a palavra de Deus dizia que nós somos o quê? Pecadores. Crendo que a palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus. Crendo que diz que o salário do pecado é a morte. A fé suficiente para crer que Jesus é o único que podia e pode, até hoje, salvar qualquer pessoa do quê? Do pecado e da condenação eterna. Mas para isso precisa crer em quem? Em Jesus. O exemplo disso é aquele carcereiro, né? Lá em Filipos, depois do terremoto e tudo,
ele chega para Paulo e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? E Paulo, né, é direto e simples na sua resposta. Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A fé, irmão, suficiente para obter a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas lógico, não tem que permanecer a sementinha, né? Lembra que o grão, a parábola do grão de mostarda, né? Começa com a sementinha, mas depois ela vai se desenvolvendo. Então, é isso o desenvolvimento da nossa fé, irmãos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tem um versículo, né? Se eu não me engano, até no livro de Hebreus. Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É desenvolver diariamente. É diariamente. Mas vamos lá. Hoje, irmãos, nós vamos ver um pouco sobre a necessidade da fé. Né? Nós já vimos a definição da fé, agora nós vamos ver a necessidade da fé. Em Hebreus capítulo 11, e no versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí, irmãos. O escritor aos Hebreus mostrando para a gente que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a necessidade da fé. Se eu digo que eu sou um regenerado, nascido de novo, um crente em Jesus Cristo, mas falta fé em mim, irmãos, alguma coisa está errada. Eu não posso agradar a Deus dessa forma. Eu tenho que viver de modo com aquilo que eu propago, com aquilo que eu falo. E nós vamos ver aqui, né? Continuando aqui, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. Essa palavra aqui, irmãos, galardoador, vem de galardão, né? De recompensa. Então, creia que Deus, que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, aquele que busca a Deus dessa forma aí, com fé verdadeira e genuína, Deus vai galardoar. O que é isso, meu irmão? Vai recompensar a fé. Vai recompensar. E eu coloquei até como exemplo, irmãos, aqui, ó, Gênesis 15:6. Vamos lá para Gênesis 15:6. Primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, capítulo 15 e versículo 6. Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Para a gente ter uma compreensão melhor, vamos ler a partir do versículo 1, tá bom? Versículo 1. O título, né, que aparece, pelo menos aqui aparece aqui na minha Bíblia, né? Não sei se é o mesmo título que aparece na sua Bíblia. Talvez a sua Bíblia seja de uma versão diferente, né? Mas na minha, que é a ARA, né, atualizada, revista, não, Almeida, revista e atualizada, né? O títulozinho que aparece em cima diz assim: Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Então começa assim, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Lembra que a fé, irmãos, ela sempre que tem que estar acompanhada da palavra de Deus.
Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que primeiro ouvir a palavra de Deus para ser gerado o que em mim? Fé. Então, a fé vai sempre estar acompanhada primeiro com... Quem que vai anteceder a fé primeiro? A palavra de Deus. A palavra de Deus primeiro, né? Por isso que diz aqui, né? Veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Olha só que maravilhoso aqui, irmãos. Eu sou o teu escudo e teu galardão, tua recompensa, ou seja, tua proteção e tua recompensa, né? Escudo é proteção, né? Sou tua proteção e tua recompensa, o teu galardão. Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Ou seja, Deus prometendo que a recompensa de Abraão não ia ser grande. Ia ser o quê? Sobremodo grande, ou seja, ia ser mais que grande. A recompensa de Abraão. 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. É impossível, né, irmãos, a gente contar as estrelas. Eu não sei se você já tentou contar. A gente até começa, né? Mas de tantas, a gente se perde e desiste, porque é impossível, irmãos, contar as estrelas. E Abraão aqui, ele vivia em tendas, né? Então ele ia armando a tenda dele, né, no deserto, e ia caminhando, né? Irmãos, porque assim, a gente está na cidade e por causa da iluminação a gente olha para o céu e não vê tantas estrelas. Mas se você observar, quando a luz vai embora assim, fica tudo escuro, a gente vê ou não vê melhor? Não é que, hoje o céu está mais estrelado. Não, todo dia está. Só que as luzes da cidade impedem a gente de ver, né? Então, imagina Abraão, né? Saindo da tenda dele, sai, né? Olha para o céu, olha para as estrelas. E Abraão olhando, meu irmão, o deserto tudo escuro, ele olha para cima assim, irmãos, aquela imensidão de estrelas, irmãos. Conta aí, Abraão, se é que tu podes. Eu não sei se ele já se atreveu, né, a contar, sabe? Eu não sei se ele teve esse atrevimento de começar a contar, né? Então, vamos lá. 5, né? Então, conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele lhe disse: será assim a tua posteridade. 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Aqui, irmãos, Abraão, isso foi imputado para a justiça, ou seja, Deus ia recompensar Abraão. Mas por que Deus ia recompensar Abraão? Porque Deus prometeu e ele creu, acreditou. Deus galardoou Abraão? Recompensou Abraão? Sim ou não? Sim, mas por que Deus recompensou? Porque Abraão creu. E não é aqui que diz aqui, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, preste atenção, irmãos, necessário, não tem como você agradar a Deus de outra forma.
como muitos hoje estão procurando agradar a Deus de outra forma. E só tem uma forma, irmãos, para agradar a Deus de verdade. E ela começa com fé, crendo nele, crendo na sua palavra. Mas tem muitas pessoas querendo agradar a Deus com o quê? Com obras. E com as obras, irmão, jamais ninguém, nem antes, nem hoje, nem para sempre, vai agradar a Deus com obras. E o que é interessante é que o homem, né, o ser humano, ele é mais propenso para a fé ou para as obras? Não é mais fácil fazer alguma coisa do que crer? É mais fácil, irmãos. Isso é uma debilidade do ser humano causada pelo pecado. É mais fácil fazer obras do que crer. É por isso que muitas pessoas religiosas têm dificuldade de entender isso. Tem dificuldade de entender isso. Quando a gente vai até aconselhar, né, alguém, né? Eu lembro da irmã Maria, né? Antes dela receber Jesus como Salvador, ela vinha, né, comigo, vinha com o pastor, né, tirar umas dúvidas, né? Eu lembro depois de uma pregação de domingo, né, ela arrumando aqui o computador, ela veio comigo e falou assim: mas, meu irmão, eu tenho uns santos lá em casa, umas imagens e tal, não sei o que, é errado. Aí eu falei para ela: só tem Bíblia? Tenho. Aliás, ela estava com a Bíblia na mão, né? Essa é a sua Bíblia? Qual é? Eu vou marcar aqui uns versículos, uns textos para a senhora ler, tá bom? E não é eu que vou falar para a senhora, não, é Deus, através da sua palavra. Aí eu fui lá para Êxodo, né? Capítulo 20, né? Adorarás ao Senhor, só Ele. Não farás imagem de escultura, não fazer, não adorar. Tem uma terceira coisa. A gente está pertinho aqui, né? É melhor a gente... 20, Êxodo, capítulo 20. Verso 3. Verso 3. Gênesis, capítulo 20, verso 3. Desculpa. Êxodo, obrigado, pastor. Êxodo, capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, 3 coisas aqui: não terás, não farás e não adorarás. Eu não podia dizer para ela, né? Olha, pegue todas as imagens de santo que a senhora tem, tudo, e jogue fora. Eu não podia falar isso para ela. Quer dizer, eu podia falar, eu podia, mas eu tenho certeza que eu não ia se ofender, porque era um homem falando, mas aqui quem está falando é Deus. Lembra? A fé vai ser acompanhada, vai ser precedida, melhor dizendo, de quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E até eu disse para ela, isso até tem, né, lá e tudo, mas olha, eu sinto de informar que esses títulos, né, esses santos que a senhora tem lá, não vão poder fazer nada pela senhora. Aí outro texto que eu dei para ela, irmãos, foi, se eu não me engano, Salmo 125,
Deixa eu conferir aqui, 60 e 25. Isso, obrigado. 115. Eu sabia que tinha 1 e o 5 no meio. Salmo 115. Salmo 115. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Aqui, irmãos, os ídolos que muitas pessoas têm em casa. Tem olhos não veem, tem boca e não falam, tem nariz e não cheiram, tem mão e não apalpam, né? Tem pés e não sai do lugar. Tem algum que você conhece que sai do lugar, que anda? Não tem. Agora olha só o próximo versículo aqui, que interessante. Verso 8. Tornem-se semelhantes, parecidos a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. Quantas pessoas, irmãos, no mundo existe vivendo dessa forma, como um ídolo? Porque não se torna igual, semelhante os que fazem e adoram. Ah, eu não faço, mas se eu tenho em casa, se eu adoro, eu sou que nem eles. Tenho um boco, mas está morto. E de fato está, por causa do pecado. Então, irmãos, marcando esses textos, né, para a irmã lá, eu dei para ela, né? E aí, minha irmã, a senhora está lendo? Não, eu estou lendo e tudo. No dia até que eu perguntei, ela falou, até o vento bateu lá no me caiu, quebrou. Ela... É só comigo, isso é Deus fazendo a obra, né? Isso é Deus fazendo a obra. Caiu e gritou. A senhora ouviu algum gemido de dor, alguma coisa? Não, pois é, né? Pois é, né? Ela, é mesmo, né? É. Aí passou, né? Um domingo desse, né? Quem quer receber? Eu quero. Ou seja, irmãos, começou com a palavra. Não foi um homem, né, falando, mostrando, né, a palavra de Deus. E é interessante que o Senhor Jesus, né, em João capítulo 16, versículo 8, né, diz que é deixar o Espírito Santo, né, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que trabalha, irmãos, mas para ele fazer o trabalho dele, a parte que cabe ao Espírito Santo, ele precisa do quê? Da palavra. E ela disse que ela já recolheu tudo lá, tirou de casa. Só o que é triste é assim, né? Porque a gente, eu pelo menos, né, assim, pego, é maldição. O que a gente faz com maldição? Joga fora, se livra, né? Mas tem os que dão para outro, né? Passa a maldição para frente, né? Não é isso? Ah, eu vou dar para uma tia, ou para uma vizinha, né, que gosta, é só mudou de endereço a maldição, né? Saiu dali e foi amaldiçoar outra casa, outra pessoa. Mas enfim, isso é outra coisa. Então, irmãos, Deus, Ele recompensou, galardoou Abraão. Mas por quê? Porque Abraão creu. Abraão creu em Deus. E eu tenho dito, né, para os irmãos, estava até falando domingo pela manhã aqui na igreja, que Deus não fica devendo ninguém. Se você crer nele, nas promessas dele, na palavra dele, ele vai honrar a tua fé. Os que me honram,
honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos, diz a palavra do Senhor. Então, como é que a gente honra a Deus? Com a fé. Por isso que diz aqui, né? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por isso que eu fiz, né, essa ponte aí, né, de Hebreus, com esse exemplo aqui de Abraão, né? Por que Abraão, né, Deus imputou a justiça em Abraão? Porque ele primeiro creu. E aí eu pergunto, Deus cumpriu a promessa dele para Abraão, de dar um filho para ele? Cumpriu, não cumpriu? Cumpriu. Aí a descendência de Abraão se tornou numerosa como as estrelas do céu? Tem se tornado, irmãos. Tem se tornado. Mas tudo começou com uma promessa, uma palavra de Deus para um homem. E esse homem fez o quê? Acreditou. E Deus recompensou ele por causa da fé dele. Mas vamos imaginar que Abraão não tivesse crido. Deus tinha cumprido as promessas dele, na vida dele? Não, irmãos. Para Deus honrar sua palavra, cumprir suas promessas, Ele precisa de que a gente creia. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que não crê em mim, não quer saber de mim? Creio em Deus. Vamos mais na frente. Então, precisamos de fé para, primeiro, viver, irmãos. E nós vamos ver aqui, já que a gente está aqui no Antigo Testamento, vamos para Abacuque. É difícil encontrar Abacuque, né? É um profeta menor, mas vai para Mateus, está aqui, Mateus, e vem voltando, irmãos, que você vai encontrar Abacuque, tá bom? É mais rápido de encontrar. Enquanto você procura, eu lembrei de um corinho hoje, né? Até me arrumando para vir para cá para o culto em casa, pensando até nesse versículo aí, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu lembrei de um corinho, não sei se a irmã Luciana conhece. Ele diz assim: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Eu só me perco nesse finalzinho aí, que sai meio por aí. Não pode agradar ao Senhor. E é mesmo. Sem fé, irmãos, não pode agradar. Está aqui, ó. É impossível agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Já encontraram Abacuque? Abacuque 2,4. Abacuque 2,4. Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E é interessante, irmãos, que você vai... na Bíblia toda você vai encontrar esse mesmo versículo se repetindo 4 vezes. A primeira aparece no Antigo Testamento, que é aqui em Abacuque 2,4, mas o meu justo viverá pela fé. Depois você vai ver ele em Romanos 1,17. Depois você vai ver ele em Gálatas 3,11. E por último, em Hebreus, capítulo 10 e versículo 38. Repete esse mesmo versículo: o meu justo viverá pela fé. E quem são os justos, irmãos? Os salvos por Cristo Jesus. E quando fala justo aí, não é sem pecado, não. Justo que não tem pecado. Não, muito pelo contrário.
São os justificados pela fé em Cristo Jesus. Tá bom? Então, se você é um desses, um regenerado, um salvo, um justificado pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, o teu modo de viver nesse mundo tem que ser pela fé. Pela fé. Vamos ver Romanos 1,17. Vamos para o Novo Testamento agora, né? Romanos 1,17. Romanos capítulo 1, versículo 17. O Paulo ele vai citar, né, aquele versículo lá de Abacuque 2,4. O 16, a partir do 16, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Vamos agora para Gálatas. Gálatas 3:11. Gálatas. Mais na frente, né? Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Preste atenção. Ninguém é justificado diante de Deus pela lei, ou seja, pelas obras da lei. Aí ele vai continuar. Por quê? O justo viverá pela fé. O 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Existem pessoas, irmãos, que procuram viver pela lei em pleno século XXI, mais de 2000 anos depois que Paulo escreveu isso aqui. E como tem. Existem pessoas, né, que é considerado como seita, né? Que eles procuram viver pela lei, guardando o sábado. Isso é lei, irmão. E Jesus veio para esse mundo cumprir o quê? A lei. No meu lugar. Jesus não veio para esse mundo somente morrer no meu lugar e no teu lugar, pelo meu pecado e pelo teu pecado. Ele veio também cumprir a lei por mim e por você. Só que, infelizmente, muitas pessoas, como eu falei ainda há pouco, né? Nesse mundo existem dois tipos de pessoas, espiritualmente falando. Aqueles que procuram viver pela fé e aqueles que procuram viver pela lei, que, resumindo, é o quê? Obras. Então você sempre, em todo lugar, você vai encontrar esses dois tipos de pessoas. Aqueles que procuram viver pela fé, que é o que agrada a Deus, mas também você vai encontrar muitos, e o que é mais triste é que, infelizmente, mais são os que procuram viver pelas obras do que os que procuram viver pela fé. Eu tenho, irmãos, infelizmente, né, pessoas ainda na minha família, irmãos,
irmãs, tios, tias que ainda andam na incredulidade, vivendo pelas obras. Ah, não, se eu guardar isso aqui, né, eu vou ser salvo, né? E não é pelas obras, irmãos, é pela fé, somente pela fé. Então, o justo viverá pela fé. Vamos agora para Hebreus 10, 38. Hebreus, mais na frente. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Vamos ler, irmãos. Eu ri assim, irmãos, porque olha só o 35, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Lembra que nós vimos lá em Hebreus capítulo 11, aqui mesmo, né, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é certeza, a fé é convicção, e eu ainda acrescentei mais um C, que é o quê? Confiança. Então, como ele está dizendo aqui, né, olha, o verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele está falando de quê aqui? Fé. Ela tem grande galardão, recompensa. Maravilhoso, né? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mas só vai alcançar a promessa se perseverar o quê? Crendo. Se eu abandonar a fé, e é o que está acontecendo muito hoje, né? Que a gente tem visto um dos sinais, né? Até na igreja do Senhor Jesus, um dos sinais que eu digo, os sinais da volta de Cristo, né, na sua igreja. Há muitos apostatarão da fé. É abandonar, irmãos, a fé, a confiança em Deus. E muitos têm abandonado, infelizmente. Mas aquele que perseverar, né, ele vai alcançar a promessa. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, irmãos, essa palavra retroceder, irmãos, é voltar para trás. E nós temos que caminhar de fé em fé e de glória em glória. Os filhos de Deus, irmãos, eles têm que andar para frente, olhando, né, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Por isso que Paulo, ele fala lá em Colossenses capítulo 1, né, versículo... deixa eu só confirmar, para não dar referência errada para vocês. Colossenses 3, desculpa, Colossenses 3, Colossenses 3, versículo 1 e 2. Portanto, se fordes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Então, irmãos, o andar, o olhar do Filho de Deus nesse mundo tem que ser para frente e para cima. É seguir o Senhor e olhar para cima, né? Olhando e pensando nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Então, se retroceder, nele não se comprais a minha alma, né? Ou seja, essa palavra se comprais não tem prazer. Lembra que
O Senhor Jesus, quando se transfigurou na frente dos seus 3 discípulos, né, Pedro, Tiago e João, né, que apareceu, estou repetindo novamente, né, Elias e Moisés lá conversando com Jesus, e os discípulos ficaram espantados e tal, e temerosos e tudo, e depois tem um dos evangelhos que diz que uma nuvem veio e encobriu Jesus e tal, e depois, quando os discípulos olharam, só estava Jesus. E aí eles ouviram uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa mesma palavra ele usa, em quem eu tenho prazer. Sabe qual é o filho que dá prazer para Deus? Além daquele que obedece, porque se obedece é sinal que vive pela fé. É aquele que crê, que vive pela fé, na forma que agrada a Deus. Não tem outra forma, irmãos, de a gente agradar a Deus se não for pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Então ele está dizendo aqui: se retroceder nele, não se compraz a minha alma, ou seja, não tenho prazer naquele que retrocede, aquele que volta atrás. E quantos? Tem um hino, eu não lembro agora o número, né? Mas um hino que diz assim: quantos corriam bem, hoje já não vão mais. Tem uma frase, uma estrofe que diz, né? Porque começaram até, né, a carreira, mas desistiram e decidiram voltar. Irmãos, a esposa de Ló, ela se transformou numa estátua de sal, porque ela o quê? Olhou para trás. Deus estava dando uma oportunidade para a família dela, não é só para ela não, para a família dela, de ter uma nova vida. Mas a ideia que a gente tem é de que ela gostava da vida velha de pecado e olhou para trás. E lá mesmo ela ficou, virou uma estátua de sal, diz a palavra do Senhor, porque olhou para trás. Quantas pessoas pararam para olhar para trás e não continuaram seguindo a Cristo? E hoje estão vivendo, irmãos, uma vida miserável. E eu me atrevo a dizer, uma vida desgraçada, que olharam para trás. O próprio Senhor Jesus disse, né, que aquele que olha para trás, ele não é apto, né, para o serviço do Senhor. Então, irmãos, por isso que a gente tem que olhar para quê? Para frente. Eu lembro quando criança, né, o pessoal dizia: olha para frente que atrás vem gente. É olhar para frente, irmãos, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E procurando, irmãos, exercer, não a obra, primeiro a fé. Primeiro a fé. E eu não estou dizendo que obras não é importante, mas se for junto com a fé. Porque se for só obra, né? Eu vou fazer uma coisa boa. E tem muitos irmãos, o inimigo, irmãos, da nossa alma, ele tem enganado muitas pessoas, né? Incutindo na mente, né? E no coração. Não, se tu for bonzinho, né? Se tu fizer as coisas direitinho, certinho, se tu ajudar os outros, né? Praticar as boas obras, não, tu vai ter o teu cantinho lá no céu. Ai, irmãos, quão enganoso, irmãos, é pensar dessa forma. Porque não é por obras, é pela fé.
E Deus nem aceita essas obras. Ele só vai aceitar. Aliás, Ele só aceitou as obras que eu comecei a fazer para eles depois da fé. Efésios. Entrou na minha mente agora. Efésios. Capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo... a partir do 8. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé, irmãos, ninguém tem fé, irmãos, para ser salvo. É Deus que dá a fé. Então, por isso que ele diz, isso não vem de vós, né? A fé é dom de Deus. Essa palavra dom quer dizer presente, é um presente de Deus. Por isso que o pai daquele menino lá: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Aumenta a minha fé. Ele sabia que Jesus podia aumentar a fé dele, assim como pode aumentar a minha. Então eu tenho que pedir, e já que Ele é o autor e consumador da nossa fé, então vamos pedir para Ele: irmão, aumenta a nossa fé. Eu estava até comentando com o pastor, abrindo um parênteses rapidinho. Um dia desse aqui, acho que foi até semana passada, a gente limpando aqui na igreja, uma quarta-feira. E aí pastor, eu estava com uma fezinha que a gente ia passar o Natal lá na nossa... já na nossa congregação. Mas, irmãos, não foi por falta de fé não, e Deus sabe disso, irmãos. E Deus sabe disso. Eu até falei para o pastor, se a gente tivesse pego o Francisco desde o início, ia dar. Ia dar. Mas Deus mandou 3 pessoas que se diziam crentes, irmãos, e só fizeram prejudicar a gente. Infelizmente. Atrasando até, implicando até no atraso. E aí, irmã, a minha fé agora, a nossa fé agora, irmãos, é passar o aniversário da igreja, irmãos, em março. Lá. Irmãos, se você cooperar com essa fé, se juntar, né, um pouquinho da minha fé com da sua aí, irmãos, Deus vai abençoar, amém? E até os que nos ouvem e assistem, né, pela internet também, olha, ajuda a gente aí, né? E Senhor, aumenta a nossa fé, para que isso se torne possível, irmãos, para a gente ir para o nosso cantinho, irmãos. Servir a Deus com mais liberdade. Tá bom? Sim, vamos lá, né? Fecha parêntese. 2:8, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está aqui, irmãos, o problema. E Deus, conhecendo a nossa vida, o nosso coração, ou seja, a vida e o coração de um homem sem Deus, Ele sabia e não ia permitir que ninguém chegasse, né, lá no céu, né? E aí, como é que tu veio para cá? Rapaz, eu vim por Jesus Cristo. Rapaz, pois eu vim foi pelas coisas que eu fiz. Aí o cara, né, pelas coisas que eu fiz. Deus não ia permitir, irmãos, que isso acontecesse, não. Por isso que a salvação, irmãos, era somente pela fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora Ele, irmãos, não tem como. E aí continua: não de obras para que ninguém se glorie. Verso 9, verso 10, aqui que eu queria chegar com vocês. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas. Como é que é, irmão? Se não é pelas obras, é pela fé, como é que a gente diz que é pelas obras? Mas essas obras aqui é depois de salvo. É depois de salvo. Eu creio em Jesus, né? Ele já me abençoou com o dom da fé, já me abençoou com o presente da salvação. Agora, o que eu fizer depois de salvo para frente, pela fé, mas
obras, né? As coisas que eu vou fazer para o Senhor. Aí diz assim: obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E andando, irmãos, não só fazendo as obras de Deus, mas andando pela fé. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Irmãos, já deu o nosso tempo ali. E se Deus quiser, semana que vem nós vamos continuar, porque ainda tem, irmãos, muitos versículos ainda para a gente estudar. E através desses versículos, irmãos, ouvir Deus falar com cada um de nós. Mas vamos sair daqui com um pensamento, irmãos, nessa noite. Você é salvo por Cristo Jesus? Se a sua resposta é sim, sou, isso quer dizer que você chegou até Cristo Jesus pelo modo certo, pela fé, porque sem essa fé é impossível se aproximar dele e se aproximar de Deus. Então, continua, né? Seguindo e servindo com fé e obras para o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus bendito, muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo e até pela forma como o Teu Espírito Santo nos dirigiu nos textos que vimos na Tua Palavra e certamente, Senhor Deus, falou com cada um de nós aqui nessa noite e certamente até com aqueles que estão vendo e vão ver, Senhor Deus, ainda este estudo. E que da mesma forma, Senhor Deus, o Senhor nos anime e o Senhor nos ajude a continuar, Senhor Deus, te servindo e te seguindo, vivendo, Senhor Deus, de forma que te agrade nesse mundo, pela fé no Senhor. Por favor, nos ajuda. É isso que eu oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus continue nos abençoando, tá bom?